desdobramentos desse jogo, ainda vai ter a disputa de terceiro e quarto lugar, etc e tal, mas tem alguns desdobramentos. Todo mundo sabia que era a última valsa, né? Nesse caso, do Deschamps. E todo mundo sabe quem é o próximo técnico da França, é o Zidane. Achei a passagem de bastão bastante elegante até aqui, bastante discreta. O Zidane teve na Copa do Mundo, em um jogo da França, e eu vi ele no jogo do filho, na Argélia, num camarote, mas não vi... até o jogo do Brasil. Mas não vi entrevistas do Zidane, não foi provavelmente procurado, mas não quis falar sobre a França, não quis falar exatamente isso. Porém, é ele que vai pegar esse time que termina a Copa do Mundo agora. Não sei se é o Brasil de 82 ou se é a Hungria de 54, mas é uma França que segue sendo favoritaça às próximas Copas do Mundo e competições, como a gente falou. Todo mundo aí tem mais uma Copa para fazer, Piperno. Então, é um time jovem, né? Um time que tem muita gente que vai continuar, né? E o Zidane vem já com um desafio marcado, né? A próxima Euro. Porque, veja, esse ciclo do Deschamps, ele tem uma característica que é meio intrigante. Foi, de fato, um ciclo em que a França montou vários grandes times, foi campeã do mundo em 18, mas também foi uma França que perdeu uma Euro em casa, em 16, foi eliminada numa outra Euro pela Suíça, foi eliminada numa outra Euro pela Espanha na semifinal, perdeu uma decisão de Copa para a Argentina, quando talvez fosse a melhor equipe, e agora, de novo, bate na trave e não consegue chegar ao seu grande objetivo. Então, é uma França que também deixa a sensação de que nesse ciclo, pelo menos nesse passado recente, nessa última década, daquela derrota da Euro de 16 até agora, poderia ter ganhado mais. Isso, fato. Ou seja, chegou sempre... E que para nós que não ganhamos nada de ninguém, tá ótimo. A gente não pode falar. Se fosse o Brasil que tivesse ganhado isso, estava bom. É que eles poderiam ter ganhado isso. Porque a gente tem que dar graças à Espanha. Se não é a Espanha, eles tinham ganhado tudo, quase. Por exemplo, não chegou perto daquele ciclo do Brasil, enfim, 94 a 2004, da Copa do Mundo até uma Copa América que o Brasil venceu lá na Argentina. Então, o Brasil ganhou mais naquele momento. O Brasil foi campeão do mundo 2 vezes. O Brasil depois ganhou uma Copa América em 97, uma outra em 99, uma outra em 2004. Então, o ciclo do Brasil naquele momento, era Ronaldo, saudade, né? Foi muito mais vencedor. Esse da França, por enquanto, é um ciclo de vários grandes times, mas de uma única conquista, que foi a Copa de 18. Que foi uma conquista pesada, né? E foi uma conquista pesada. Agora, o Zidane jogou muito mais que o Didier Deschamps, né? E ele pega uma seleção ajeitada, né, gente? A gente até antes dessa partida contra a Espanha, a gente estava encantado com essa França. Eu acho que esse encantamento não pode se quebrar de uma hora para outra. Agora, tem um time com o qual ela não se dá bem. Tem um estilo de jogo que ela vai precisar enfrentar. E aí talvez seja o grande desafio do Zidane daqui para frente. Porque ele pega um time montado, diferentemente do que aconteceu com Fernando Diniz e Dorival Júnior. Dorival Júnior e Ancelotti. Não vou nem falar para frente disso, né? Porque assim, eram trabalhos sem legados, eram trabalhos que vinham do zero na seleção brasileira. Não é o caso da França. Ele, como jogou ali no meu também, ele vai tentar saber o que ele pode fazer para fortalecer esse meio de campo. Talvez ele pense em estilos diferentes de jogar, sem abrir mão do que essa França é capaz. É claro que faz parte do negócio. A França não ia ganhar todas as competições, mas assim, a França é um time bem montado e ajeitado com essa França. Então, agora, o jogo da Espanha não encaixou. O jogo da Espanha, e que pode ser copiado dos times da Europa ou de outros lugares, pode ser uma dor de cabeça para o novo treinador da França, que tem bons jogadores. Esses jogadores vão ficar aí pelo menos mais um ciclo, ou talvez até 2, e ele vai também, talvez, se estender o seu trabalho no comando da França. Não vai ser uma coisa do zero, é uma coisa que ele vai recomeçar a França para o próximo ciclo, para a Euro, para a Copa do Mundo. Então, eu acho que o trabalho dele, desse ponto de vista, está muito bem encaminhado. Vai ter que acertar, porque perdeu uma semifinal de Copa do Mundo por um estilo de jogo em que a França conseguiu passar, não conseguiu superar,
Não conseguiu nem achar brechas para enfrentar. Ô, Pipo, é impressionante. Acho que a substituição pelo Zidane ela foi muito bem aceita. Que além de ter sido um jogador fantástico, teve um período de ouro no Real Madrid. Mas desde que ele saiu do Real Madrid também, Pipo, ele está pescando. Não sei se no Senna, no Luar, ele está pescando, ele não está trabalhando. A gente não sabe como está sendo o trabalho do Zidane. Ele pode ter feito vários cursos, ele pode ter feito curso de Cordon Bleu, pode ter feito curso da UEFA, sei lá o que ele fez, Piperno. Mas é um fato que também o último trabalho do Zidane é 19 e 20 no Real Madrid. Depois são 4 anos de que ele ficou no Real Madrid, depois ele voltou um pouquinho, ficou lá mais 1 ano e meio e tal, depois ele saiu e o Ancelotti chegou. E aí, para fazer uma comparação rápida com o que ele era como técnico do Real Madrid e o que a gente pode esperar dele como técnico da França. Você sabe que eu acho que esse é um bom tema, porque, aliás, os dois jogaram juntos, campeões de 98 e tal. Um era um dos Quando capitães, eu lembro da Copa de 98, eu sou estraga prazer. Quando ele lembra é o quê, Tomás Molina? Só pra saber. Mas... Saudosista, tá bom. É que o Zidane foi um campeão do mundo muito Quando eu elegante, falo da Copa de 98, apesar de ter sido contra nós. Eu sou massacrada nesse programa. Mas saudade daqueles tempos. Bom, na verdade, mas ele é um cara que se deu ao luxo de trabalhar só no maior time do mundo. Eu só quero trabalhar no Real Madrid. Não, mas Zidane eu só quero trabalhar no Real Madrid. Ele foi tricampeão de Champions, saiu, depois ele voltou quando o time não estava tão bem, tal, chegou até uma outra semifinal. Tricampeões de Champions, uma La Liga, 2 Supercopas da UEFA, com o time B, é isso? Mundial de Clubes 2016, 2017. Supercopa é com o campeão da Isso, E Supercopa da Espanha de 2017. Aí saiu em 18, voltou em 19. Sim. Aí ficou mais 1 ano e meio. Aí ganhou mais uma La Liga e mais uma Supercopa da Espanha. Isso, e nessa volta ele chegou a uma semifinal de Champions e acabou perdendo. Mas, então, ele é um observador de futebol, né? Ele está sempre em jogos, ele acompanha e tal, mas realmente ele não quis trabalhar porque ele lá atrás já havia manifestado o desejo de se tornar, em algum momento, o técnico da seleção da França. Então ele não topou outros trabalhos. Agora, veja, ele treinou o maior time do mundo. Vamos ver como é que ele se sai treinando seleção. A gente sabe que é um trabalho diferente, embora seja uma seleção montada e tal. E essa seleção da França, na verdade, tem algumas semelhanças com os times do Real Madrid, que ele dirigiu. Não eram times, por exemplo, que primavam aí pelo que se caracterizavam pela força, por exemplo, das suas retaguardas, das suas defesas. Porque o Real Madrid era um time que tinha um meio-campo muito bom, mas sempre teve um ataque potente. Então, será que vai ter mais meio de campo essa França? Eu acho que, veja, naquele momento ele trabalhou com o Real Madrid, que tinha Casemiro, Modric e Kroos. Então, ele gostava desse modelo, ele consolidou esse modelo, né? E não mexeu nisso. Eu imagino que na França, talvez alguém como o Barcola, como o Doué e tal, esse quarto atacante talvez perca espaço. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo antes que o Tomás Molina invada o estúdio e me agrida com pipocas e coisas que ele tem sempre para ir no CT do São Paulo. E a gente daqui a 2 minutinhos está de volta, com vocês que estão no Fast TV. Quem está com a gente aqui nos canais do YouTube, Pipano, temos várias mensagens em espanhol hoje. Estamos festejando a vitória sobre a França. Então, o Márcio Tigrão fala pra cima deles, Lionel, lembrando o jogo daqui a pouco, nós vamos falar já. A França decepcionou muito mais do que o Brasil. Não, Gui. O Gui falou que a França decepcionou mais que o Brasil. Não aconteceu isso. O Despertar e Transcender, esse sim, fala, buenos dias, Marília, como te passa? Me passa muito bem, Pipano, e você? Muito mal. Não, sei. E o Eduardo Pompeia fala, a Espanha penou para empatar com o Brasil em pleno Bernabéu. Eu até passei essa arte, porque eu falei que em março de 2024, Pipano, nós empatamos na Espanha por 3-3 com o professor Dorival, que é subestimado e perseguido no Morumbi. Foi 3-3 para nós, naquele jogo, com a entrada do Hendrick no segundo tempo. 3-3 para nós. Porque estavam perdendo, Pipano. Quem empata, no final, fica com gostinho de que ganhou. Sei. Quando você tá ganhando e deixa outro time empatar, a gente perdeu. Você não vai no estádio nunca, Pipano, você não sabe como é que é? Quando a gente tá perdendo de 2-0, vai lá e faz 3-2, Pipano, é tipo, nós ganhamos. E naquele momento o Hexa vinha, Piperno, mas não veio. Não nem o Hendrick ficou, tinha uma molecada naquele time. Mudou muita coisa.